E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje, a aula 6, nós vamos falar sobre a identificação com as feridas emocionais. Nós vamos ver como a gente pode identificar e o que são cada ferida dessas. Hoje nós vamos ter uma aula mais teórica, um pouco mais densa, mas é de grande importância. Eu diria que esse é o centro, é o núcleo de todo esse desenvolver dessas 12 aulas. O núcleo são as feridas. Olhar para essas feridas e conseguir identificar elas é de grande valia para a nossa plenitude, para a nossa satisfação pessoal, para a nossa realização, porque é elas que é o nosso principal ponto de evolução. Então, sem mais delongas, vamos lá. Identificação das feridas emocionais. A ferida é criada em um momento de forte impacto emocional, interpretada pela criança, como a gente já falou aqui. Então, é um forte impacto emocional que vem da interpretação da criança em uma situação que aconteceu lá atrás, é causado esse trauma. O trauma é associado a uma imagem, criando um complexo carregado de energia compactada. Aqui eu queria adentrar nessa imagem. Geralmente, esses complexos estão associados ou à imagem do pai ou à imagem da mãe. E para a criança, a figura do pai é representada pelo homem. Então, toda ferida que a criança tem com o pai, ela vai se sentir com a mesma ferida em outros homens, porque essa imagem é o que repercute nos nossos dias, na nossa vida. Na imagem da mãe, é a mesma coisa. A imagem da mãe vem uma mulher. Então, as feridas que foram desencadeadas pela mãe vão ser desencadeadas por outras mulheres também. Então aqui a gente vai adentrar cada uma dessas feridas e a gente vai ver por quem é desencadeada e como é desencadeada, como a gente se sente e o que ela distorce da nossa própria autoimagem. As feridas são uma espécie de mecanismo de evolução da alma. Elas são o caminho que percorremos para nos reconectar com a nossa essência e, por consequência, encontrar o nosso propósito. Então aqui a gente observa, e como muito a Lise Bourbeau, que é a autora do livro As 5 Feridas da Alma, ela explica que a nossa alma ela é muito mais velha do que a nossa própria existência aqui nesse corpo físico. Tem feridas da nossa alma que são no campo emocional, em que a gente vem trabalhando elas há muitos anos, há muito tempo. E quando a gente decide encarnar novamente aqui no planeta, a gente escolhe pessoas onde é possível desencadear essas mesmas feridas. Geralmente, dentro de um contexto onde a sua própria ancestralidade já vem trabalhando todos esses critérios. Mais resumidamente possível, as feridas elas são o ponto crucial do qual a gente precisa lidar, aprender a transmutar, para se reconectar com a nossa essência, porque as feridas elas distorcem a realidade, distorcem a nossa visão de mundo, distorcem quem nós acreditamos ser e acaba fazendo um caos em nossa vida por a gente não conseguir compreender as emoções que lá nos primeiros setênios que foi desencadeado em nós. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre as 5 feridas da alma, que são a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação e a injustiça. Para começar, nós vamos falar sobre a ferida da rejeição. Então, quem sofre dessa ferida sente-se renegado no seu ser e no seu direito de existir. Ela situa-se no nível do ser. Aqui não é no ter e não no fazer, mas sim no nível do ser. Então, ela se sente rejeitada no seu nível alma, no mais profundo da sua própria sensação de eu. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se sente rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo. Nos homens, a ferida da rejeição vai ser desencadeada pelo pai e nas mulheres a ferida da rejeição vai ser desencadeada pela mãe. Isso é muito importante, que nos dá uma grande direção para conseguir diferenciar da rejeição e do abandono. Porque o abandono é desencadeado pelo progenitor do sexo oposto. O despertar da ferida, ela ocorre entre a concepção até 1 ano de idade. Então isso significa que a criança pode se sentir rejeitada já no útero da própria mãe. Então, pelas falas que são colocadas para fora, em que momento que essa gestação veio, tem todo um mecanismo inteiro que fala sobre isso. O medo de quem tem rejeição é o pânico. O pânico está associado
a sensação de não saber o que fazer. Então, pela sensação de distorção da realidade, a pessoa que sofre de rejeição, ela tem uma distorção da própria autoimagem. Ela se sente inferior às demais pessoas. E essa inferioridade faz com que ela se olhe como menor. Ela não se veja tão grande quanto ela realmente é. Então, juntando todas essas características, a gente acaba desenvolvendo percepções, visões de mundo e crenças sobre nós mesmos e sobre a vida, principalmente sobre nós mesmos. Nós também temos essa dinâmica com os nossos pais, que são os desencadeadores das feridas, mas não porque eles são maldosos, mas porque eles têm as mesmas feridas. Geralmente, os pais desencadeiam em nós as mesmas feridas que eles têm. Então, no meu caso, eu tenho muito forte a ferida da rejeição, que foi desencadeada pelo meu pai em um momento em que não tinha sentido e não fazia da vontade deles ter mais um filho, e eu acabei vindo a esse mundo. Então, essa dinâmica, esse mecanismo de como eu nasci faz e influencia muito, assim como para você também. Aqui, sobre a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se sente um vazio muito grande, porque ela se sente negada no seu próprio direito de existir. É como se para ela não fosse digna da vida, não fosse digna de viver. As pessoas que desencadeiam essa ferida têm um maior nível de se viciarem em drogas, álcool, pornografia, em diferentes situações. Elas são as que mais são viciadas, porque elas têm essa sensação de inferioridade, que muitas das vezes acaba sendo distorcida pela superioridade. Porque uma pessoa com a rejeição se sente inferior lá dentro, quando ela se expressa para o mundo, ela acaba tentando compensar essa inferioridade que ela sente e acaba se sentindo superior às demais ou de alguma forma. Ainda mais se a pessoa tem muito conhecimento teórico. Vamos para a próxima ferida, que é a ferida do abandono. Essa ferida, ela é representada pela falta de alimento afetivo. Sente-se que não é capaz de suportar e que não dá conta sozinho. Ela situa-se ao nível do ter e do fazer. Então ela vê e percebe o seu próprio valor se ela é capaz de fazer as coisas ou se ela é capaz de ter as coisas. E acaba distorcendo o que ela realmente é. Então ela faz as coisas para agradar e tem as coisas para agradar. Então ela é desencadeada pelo progenitor do sexo oposto. Então nos homens ela é desencadeada pela mãe, e nas mulheres ela é desencadeada pelo pai. O despertar dessa ferida é entre os 1 aos 3 anos de idade. O maior medo da pessoa que tem a ferida do abandono é a solidão, se sentir sozinho. Essa pessoa que sofre da ferida do abandono, ela foi desencadeada pela falta desse alimento afetivo. O que isso significa? Significa de ter acolhimento, de ter carinho, de ser pega no colo quando criança, principalmente entre 1 aos 3 anos. E também é desencadeada essa incapacidade por algum momento ou motivo. Ela queria fazer algo, ela sentiu que precisava fazer algo, por exemplo, estava com fome e acabou não dando conta, não sabia o que estava acontecendo, só a fome estava batendo no corpo, né, da criança, e que ela olha para ela fala assim, não, mas eu não consigo me autossustentar, não consigo me manter. Então, eu acabo me olhando para mim como um olhar de incapacidade, por algum fato que a mãe está fazendo alguma outra coisa, trabalhando. Geralmente ela é associada a abandono, que é desenvolvida por deixar ela esperando. Ou, por exemplo, quando uma mãe deixa um tempo a mais o filho na creche, e esse filho acha que foi abandonado lá. Ele vê todas as crianças indo embora e fala, minha mãe me abandonou aqui. Ou é trocada pelo trabalho, quando a criança está em casa e a mãe tem que sair para o trabalho, e é sempre essa sensação de troca. Eu não tenho esse valor suficiente e a minha mãe me troca. Então a sensação que dá na pessoa que tem a ferida do abandono é a sensação da incapacidade. Sensação de incapaz de fazer as coisas. Tanto que ela adota a máscara do dependente. E ela acaba se tornando dependente das outras pessoas para que ela não viva essa ferida do abandono, de se sentir sozinho
que foi desencadeada entre os 1 aos 3 anos de idade. Vamos para a próxima ferida, ferida da humilhação. É sentir-se humilhado pelo controle do progenitor que despertou a ferida. Rebaixamento, vergonha, vexame, desencadeada pelo progenitor que cuidou do seu desenvolvimento físico. Momento de desenvolvimento das funções do corpo físico. Isso significa que a ferida da humilhação é a única que pode ser desencadeada pelos dois progenitores. Pode ser desencadeada pelo pai ou pode ser desencadeada pela mãe. Ela é associada ao mundo físico, do ter e do fazer, assim como o do abandono. Para ser alguém, ela precisa ter alguma coisa ou fazer alguma coisa. O despertar dessa ferida também ocorre entre os 1 e aos 3 anos de idade. Aqui, a criança ela passou por muita crítica, ela foi muito podada. Uma pessoa que é muito humilhada quando pequena, que isso aqui você não pode fazer, isso aqui tá feio, isso aqui é errado. Quando uma criança é muito criticada, muito podada, principalmente quando passada por momentos de vergonha, onde que ela sentiu vergonhada pelo progenitor, ela acaba desenvolvendo essa ferida da humilhação, aonde que a máscara dela é um masoquismo, que ela acaba se autoferindo para evitar que as outras pessoas não se firem. Então ela acaba se humilhando para que as outras pessoas não humilhem ela. Então o medo dessa ferida é a liberdade. Se sentir livre para fazer o que ela quiser, sente-se um medo muito grande de alguém ir lá e podar ela ou criticar ela. Então ela acaba criando circunstâncias e situações que desencadeiam uma falta de liberdade, se coloca presa em alguma circunstância, alguma situação. A sensação dessa pessoa com a ferida da humilhação é a inadequação. Ela se vê inadequada perante aos pais, aos outros, então ela acaba desenvolvendo todos esses mecanismos, que são condicionamentos, jeitos de ver a vida, crenças sobre si mesmo, e que atrapalham completamente a sua própria autoestima, o seu poder pessoal e o seu amor próprio. Ferida da traição. Quebra de confiança ou expectativas não correspondidas que a criança tinha de um progenitor ideal. Ela é desencadeada pelo progenitor do sexo oposto. Então significa que nos homens ela é desencadeada pela mãe e nas mulheres é desencadeada pelo pai. Despertar da ferida é entre os 2 e aos 4 anos de idade. Então, o medo dessa ferida é a dissociação, a separação, a negação. Então, quando essa criança, em algum sentido, sente-se traída pelo progenitor do sexo oposto, ela quebra uma expectativa. Dentro dessa expectativa da criança, que o pai iria fazer tal coisa, ou que a mãe deveria ter feito isso, essa quebra dessa expectativa desencadeia a ferida da traição. E a sensação da distorção dessa ferida é a sensação de insuficiência. Ela se sente insuficiente no seu próprio valor. Então ela acredita que as pessoas a trocam pelo fato dela não acreditar que ela é suficientemente importante. Aqui essa ferida, ela tem uma pontinha que é o início dela no abandono, que também é causado pelo sexo oposto. Então, a pessoa que sofre da traição, lá no fundo do seu ser, também sofre da ferida do abandono, por se sentir abandonada por aquele progenitor. O que isso significa é que, quando a criança toma mais consciência, que é dos 2 aos 4 anos, ela acaba desenvolvendo e tendo a percepção de que ela foi traída. Então aqui a gente vai perceber que as feridas, elas são específicas cada uma, mas é como a criança interpretou determinada situação. Se você, lá na infância, sofreu uma atitude de rejeição, alguém foi lá e te criticou, essa crítica pode ser interpretada por você de diversas formas. Você pode ter se sentido rejeitado, injustiçado, abandonado, humilhado, traído. Então, muito mais vai o que você realmente sentiu lá no fundo do teu ser em relação a essa atitude ou a essa situação. A ferida de injustiça. Não se sente apreciado no seu justo valor. Não se sente respeitado. Acha que não recebe o que merece. Sofre com a frieza desse genitor, que com a sua incapacidade de sentir e se expressar. Aqui é desencadeado pelo progenitor do mesmo sexo. Tem a sua sementinha
a ferida da rejeição. A rejeição também é desencadeada pelo mesmo sexo. Então, nos homens, nos meninos, vai ser desencadeado pelo pai, a rejeição. E conforme o tempo vai passando, essa criança que entra de 4 a 6 anos, ela olha para aquelas rejeições do pai e interpreta como se fosse injusto. E aí ela acaba desenvolvendo essa ferida da injustiça, onde que olha para tudo e para todos como se tudo tivesse que ser do jeito e como ela acha que deveria ser. E acaba distorcendo a realidade por essa sensação que ela tem interna de ser indigno. É como se ela se sentisse indigno. Então ela procura dignidade sendo justa na cabeça dela, porque ela acredita que ela tem que ser a mais justa possível. Então ela tem tentativas de ser eficiente e perfeita. As pessoas que têm mais perfeccionismo são as pessoas que têm a ferida da injustiça. O principal medo dessa ferida é a frieza. A frieza são pessoas rígidas, que por consequência acaba se tornando a máscara de quem tem a ferida da injustiça. Então, até aqui a gente fez uma passagem por todas as 5 feridas. Falei um pouco sobre quem são as pessoas que desencadeiam essas feridas e principalmente algumas características que diferenciam uma das outras. Aqui eu queria adentrar que os pais são os principais responsáveis e a gente geralmente tem mais de uma ferida, bem como a gente tem todas, mas a gente sofre em maior grau de uma ou até 2 feridas, onde são as que mais são fortes dentro do nosso próprio ser. Então, conseguindo identificar quais são as feridas que nós mesmos sofremos, nós vamos perceber que foi desencadeado por alguém, mas isso já estava dentro de nós, porque a gente vai perceber que essas feridas foram desencadeadas pelo pai ou pela mãe, mas que não são eles os culpados de tudo isso. Eles só acionaram algo que já estava dentro da gente. Como uma ferramenta de evolução da nossa alma, eles também são pessoas que estão aqui para trabalhar as feridas deles, mas nós estamos para trabalhar as nossas feridas. A gente precisa ter essa noção que não existe um culpado aqui. Então agora eu vou comentar sobre algumas maneiras da gente identificar quais são as feridas que a gente sofre. Então, quando você se julga sentindo medo, é causado pela ferida da rejeição ou o abandono. Então, todo momento que na sua cabeça passa aquelas vozinhas, começa a se cobrar, você se julga, nossa, olha só, eu não vou dar conta daquilo. Nossa, será que isso aqui é pra mim? Mas eu acho que ele não vai gostar de mim. Ou, todas essas vozinhas que são julgamentos se referindo a nós mesmos e que nos faz sentir medo, está relacionado com a ferida da rejeição e do abandono. Quando você se julga sentindo vergonha, essa é causada pela ferida da humilhação. Então, toda vez que você se julga em algumas circunstâncias, nossa, olha lá, mas eu sou burra mesmo, ou nossa, olha lá, aquela pessoa é muito melhor que eu, e você se sente envergonhada, a ferida que está sendo ativada ali naquele momento é a ferida da humilhação. Quando você acusa uma pessoa do mesmo sexo que você com raiva, é causado pela ferida da injustiça. Então, quando que eu olho para uma outra pessoa e começo a julgar aquela outra pessoa ou acusar essa outra pessoa de ter feito alguma coisa e que isso em você desencadeia raiva, é porque, de alguma forma, a sua ferida da injustiça está aflorada. E, por último, quando você julga uma pessoa do sexo oposto sentindo raiva, essa é a ferida da rejeição. O que é interessante se atentar aqui? As feridas elas são desencadeadas ou pelo pai ou pela mãe. Isso significa que ou pelo um homem ou pela uma mulher. E nos relacionamentos que nós temos durante a vida, a gente sempre vai estar se relacionando ou com um homem ou com uma mulher. Por mais que quem desencadeou as feridas foi o pai, mas você vai se sentir rejeitado ou injustiçado por outros homens também. E se você não conseguir olhar para dentro, identificar essas feridas que você tem, que você se sente de determinadas formas na presença de outras pessoas ou em situações específicas, não vai conseguir ter uma vida mais saudável. E assim com as mulheres também. Se você sofreu o abandono da sua mãe, quando você se relacionar com a sua esposa, com a sua namorada, você vai acabar sentindo-se muitas vezes abandonado pela sua esposa.
Mas isso não tem a ver com a sua esposa, mas tem a ver como você se sentiu em relação às mulheres, que foi instalado lá na infância. Então, as feridas, elas são bem complexas, tudo isso. Mas que aos poucos a gente vai tomando consciência e vai dando um passo de cada vez na compreensão de nós mesmos, de quem nós somos, do que é que a gente precisa trabalhar em nós, para daí sim a gente ir continuando na vida, seguindo até a gente se encontrar o sentido da nossa vida, encontrar o como a gente pode ser melhor. Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu sei que é muito denso a aula de hoje, é um pouco cansativo, porém é de grande valia, de grande importância a gente conseguir identificar algumas dinâmicas que ocorrem com nós sem que a gente consiga muito bem entender. É enfrentando nossos medos que nos trará mais autoconfiança e força para seguir. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. Eu fico por aqui e até a próxima aula.